Ai, já perceberam que vamos entrar no Canteiro da Sabedoria com o nosso Jaime. Olá, viva! Bom dia, como está o meu amigo? Bem disposto? Não copiou, sempre na mesma? É? Sempre na mesma. É, sempre na mesma é bom, desde que esteja bem, não é? Desde que não baixe o nível. Ora, baixar o nível já chegamos nós. Sobretudo ali, aquele menino. Ah, é ele? Ele é que baixa o nível de vez em quando. Parecia que eu estava a ser influenciado por alguém. Eu bem parecia que eu não sou pessoa de baixar o nível. Não sou pessoa de baixar o nível, vi logo que havia aqui uma influência. É o Francisco, está visto. Ora bom, dizia eu há pouco que de facto estamos a falar de um tema bem atual. Estamos a falar de constipações, de gripe. Nós vamos precisamente falar sobre aquelas enxaquecas, aqueles males que nos atormentam nesta altura agora de inverno, que a maior parte das pessoas... Não, há bocadinho ali a conversar com a chefe Cristina. Já me põe-se a jeito para baixar o nível. Aliás, eu não sei, mas pode ser da umidade relativa. Mas, Jaime, essa história das dores de cabeça, a gente pode lhe chamar muita coisa. Agora, isso que o Jaime chamou, o que é? Enxaquecas. As enxaquecas. Não, enxaquecas, nada de... Nada de remédios caseiros. Vamos falar de coisas sérias. Vamos, isso são coisas sérias. Exatamente. Nada de brincar com isso. Eu já te falei aqui, já fiz aqui a referência de uma última vez, quando falamos a respeito de ervas medicinais, o seguinte. É muito habitual que nós ouçamos sempre algum familiar, algum vizinho, algum amigo que nos vem dizer: estás com dores de cabeça, tomas isto assim, não sei o que mais. A questão que se põe não é só aquilo que nós vamos tomar, é a dose certa que nós vamos tomar, quantas vezes e quem é que pode tomar. Portanto, nós vamos aqui fazer referência para pessoas saudáveis, com pessoas entre os seus 15, 16 anos e os seus 65 anos de idade. Não vamos fazer referência a grávidas, a pessoas que têm doenças graves, a bebés, a pessoas já com uma certa idade, algumas alergias. Portanto, essas pessoas têm de ir a um médico, têm de ser aconselhadas por um médico. Estamos realmente a falar sobre aquelas pessoas que são pessoas normais. Normais no sentido de não terem nenhuma doença especial. Ora bom, nesta altura nós estamos muito achacados, sobretudo para as gripes. E é um remédio caseiro que todos nós conhecemos. O eucalipto. Não há ninguém que não conheça o eucalipto. Diz. Não, é verdade. É verdade. Eucalipto. E tu? Pode ser, por exemplo, perna de pau. Eucalipto. Maxi. Super Maxi. Duas. Epá. Não comas o berlinde? Não, que senão isto frisa. Vá. 2 colheres de chá de folhas secas de eucalipto, deixarmos secar, apanharmos o eucalipto, penduramos, deixamos secar, depois nós ralamos, até com os dedos, nós ralamos muito bem. Nós estamos a falar de colheres de chá para aproximadamente meio litro de água. Pomos em infusão durante cerca de 10 minutos e nós vamos tomar 2 vezes por dia. Não há dúvida alguma que isto, passado 2 dias ou 3, nós começamos a sentir melhoras para a gripe. Como é que é então o eucalipto? Deixamos secar? Deixamos secar o eucalipto. Nós convém apanhar o eucalipto, levarmos para casa e penduramos numa corda e deixamos lá. Quem não tiver força apanha só as folhas, não é? Bem, vamos continuar. Quem não conseguir, toda a gente consegue apanhar. Para não ir lá acima ao eucalipto apanhá-las. Folhas secas, ralamos muito bem, 2 colheres de chá, vamos meter em meio litro de água, deixamos ficar em infusão durante cerca de 10 minutos. Vocês sabem todos lá em casa o que é uma infusão. A água está a ferver, retiramos do lume, vamos lá pôr, tapamos a cafeteira e deixamos ficar em infusão durante cerca de 10 minutos. Vamos não tomar é ao lume. Depois, não é ao lume. Depois da a água ferver, em ebulição é uma coisa, em infusão é outra coisa. Nós vamos já falar de um caso em que nós vamos ter em ebulição. Para as constipações, a constipação, como sabem, é muito mais fraca do que é a gripe. Para a constipação. A hortelã, a nossa conhecida, que nós temos aqui, temos realmente, isto é um cheirinho, que é um cheirinho que consola, porque nós, é um cheiro muito agradável. Para a constipação, uma infusão, cerca de 2 gramas de folhas secas. 2 gramas o que é? É aproximadamente 2 colheres de chá. Porque isto quando está... uma coisa que eu quero fazer referência aí para casa, que já fiz da última vez.
Nós estamos a referir aqui a folhas secas. Quando forem folhas frescas, nós utilizamos sempre o dobro da quantidade. Muitas das vezes nós temos lá hortelã em casa e, portanto, nós vamos apanhar folhas frescas. Nessa altura, então, folhas frescas e, enfim, estamos constipados, não podemos esperar que a folha seque, utilizamos a folha fresca, nesse caso, o dobro, em 2 colherzinhas de chá. Vamos partir isto tudo aos bocadinhos, enchemos 2 colheres de chá e nós vamos pôr coloca isto... a folha a secar, não é? E aparece uma constipação. Não dava jeito de nada agora que viesse a constipação porque ainda tem as folhas a secar. Exato. Mas pronto, já que veio, a gente vai tentar curar e vai com frescas, que é o dobro. Certo? Exatamente. Eu também gosto mais delas Mas frescas. a brincar é que nós vamos ensinando. Mas a verdade é essa. É evidente que sim. Não dá jeito nenhum uma constipação aparecer enquanto as folhas estão a secar. Para já, acho um abuso a constipação aparecer sem avisar. Sem ser convidada até. Não é? Agora, se ela bem fresca... É o dobro. Já sabes. Ok. Portanto, hortelã para a constipação. Hortelã para a constipação. Em cerca de aproximadamente 150 ml de água. Nós vamos, portanto, deixar em infusão e depois nós vamos tomar 3 vezes ao dia. Ao contrário da gripe, em que nós tomávamos 2 vezes, na constipação tomamos 3 vezes com hortelã. Outra coisa que nós temos em nossa casa, portanto, também. Certo. Para as infecções das vias respiratórias, que é muito natural que nesta altura nós andemos com aquilo que nós chamamos aqui dentro... Cuidado com o microfone, senão tem que lhe dar outro remédio. Tem que ver uma outra infusão. Será que uma infusão isto não passa? Não, nem com uma infusão. Talvez com uma realizadora aos berros. Mas com a infusão não vai lá. Aquilo que nós temos nas vias respiratórias, nós temos esta espécie desta gogueira, dificuldade que nós temos em respirar. A tanchagem. Vocês conhecem a tanchagem? Não, mas conhecem de certeza. É uma erva que nós chamamos muitas das vezes de erva daninha, tem uma folha larga que é muito rasteira, encontra-se isso no meio do monte, nasce no meio dos jardins também, uma folha larga, a tanchagem. Mas não tem aqui nenhum exemplo? Não tenho aqui, porque isso é uma erva daninha e que nos hortos não há. Exato. Se não conhecem, não vale a pena arriscar. Não, mas de qualquer forma, o melhor, nestas coisas que nós falamos, numa erva que nós não temos em casa, o melhor realmente é ir a uma ervanária e comprar lá, porque tem lá a folha seca da tanchagem. Lá de tudo. Ir a uma ervanária e pedir realmente a folha seca de tanchagem. Nós vamos meter 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Portanto, aqui já estamos a falar em colheres de sopa e não em colheres de chá. Pode ser qualquer tipo de sopa. Vamos deixar ferver, desta vez vamos deixar em ebulição durante cerca de 10 minutos. Até que eu tenho falado em infusão, agora vamos meter na água que está a ferver e vamos lá deixar ficar durante cerca de 10 minutos. Quando falamos em infusão, é retirar, Infusão, nós retiramos do lume, deixamos depois lá ficar. Deixa ferver e depois levantar a fervura e depois retira. Aqui, portanto, continua a ferver durante 10 minutos. E vamos tomar cerca de 2 vezes por dia para isto. E para a tosse? Para a tosse. Aí está o homem com a tosse. Vamos já tentar fazer. A chefe Cristina não está aqui, senão ela fazia um chá já de tomilho. Tomilho. Temos aqui tomilho aqui em cima. O tomilho é muito conhecido, é uma erva que se utiliza imenso na culinária. Utilizamos muito. E o tomilho, nós vamos aproximadamente com 2 colheres... Vamos utilizar hoje numa tagina de legumes, portanto. E salvo erro, vamos ter chá de hortelã também. Chá de hortelã, ótimo. Nós vamos, portanto, utilizar para a tosse 2 colheres de chá de tomilho seco. Voltamos a falar que se for fresco, nós tivermos lá, pomos 4 colheres de chá e vamos pôr aproximadamente para 200 mililitros de água em infusão durante cerca de 10 minutos e depois vamos tomar 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? 2 vezes por dia. Nem sabe o bem que lhe fazia. Vou tomar. Vamos falar noutra coisa ainda. Vou tomar, porque dá jeito. Eu tenho. Mas é que alivia bastante a tosse. Pode ser uma de manhã, ou então durante o programa, e depois uma assim à noite. Exatamente, é o melhor. Uma antes do programa está bem. Que eles não vêm para aqui. Se não atrasar. Tossir para o micro. Se não atrasar a cerimónia. Se não atrasar a cerimónia, por mim tudo bem. Não tem contraindicações. Agora vamos falar sobre outra coisa. Dores de cabeça. Ui, não me fale Dores de cabeça. Para trás, dor de cabeça.
Sim. Mas dores de cabeça aquelas que nós temos e que não são provocadas por a gente sabe por quem. Não, vamos realmente falar das dores de cabeça habituais. Há pessoas mas que acordam já de manhã com dores de cabeça e que passam um dia inteiro com dores de cabeça. Olha, sabe como se diz por cá? São muito dadas a dor de cabeça. São muito dadas. Atreitas. A pessoa é dada à dor de cabeça. Uma pessoa que é dada à dor de cabeça tem esse problema, sim. A maior parte das pessoas conhecem a camomila. A camomila é aquela... A camomila aparece muito aí no meio dos jardins, aparece no monte. Tem aquela flor amarela, que nós até quando olhamos depois para o monte, nós vemos tudo assim amarelinho. Aquela flor amarela é a camomila. 2 colheres de sopa de camomila, 6 folhas secas. É a música da Mila. É a música da camomila. Da camomila. É 6 camomila. Faz bem para a dor de cabeça, faz bem para tudo. 2 colheres de folhas Essa é a tal secas. enxaqueca, não é? Não. É para as dores de cabeça. Isto é para a dor de cabeça. Dores de cabeça. Tá bem. A seguir é para ti. Já falamos das dores de cabeça? 6 folhas secas de loureiro. Certo. Todos nós conhecemos o loureiro. O Ivo. 2 laranjas com casca, cortadas com casca em quartos. Tá bem. E o sumo de limão. Nós pomos isto tudo dentro de meio litro de água. Ok. E levamos ao lume até começar a ferver. Quando começa a ferver, nós retiramos e deixamos ficar durante 5 minutos, aproximadamente. Certo. Tomamos uma chávena de café, não é de chá, aí em casa. Eu tenho falado sempre em chávenas de chá. Desta vez estou a falar de uma chávena de café. Que é mais pequena. De 2 em 2 horas para as dores de cabeça. Porque este caso é um caso grave. A dor de cabeça não vai embora assim com facilidade. Ok. Compreenderam? Alguma dúvida lá em muito casa? bem. Não Agora compreenderam? atenção Francisco, Certo. é algo que nos vai dar jeito. Agora vou falar sobre uma coisa. Vai dar jeito, atenção. Desculpem lá, mas isto, eu sei que toda a gente, de vez em quando, isto acontece. Vou falar a terminar de um remédio para a ressaca. Vamos lá saber. Depois posso ficar com o papel. Pode, com certeza que sim. Mas olha, isto é muito fácil. A ressaca. Primeiro, nós não encontramos com facilidade por aí, mas nos supermercados e nos hipermercados encontramos, que é a água de coco. Água de coco. Água de coco. Nós pegamos em 4 fatias de melancia. Isso. Já viu que é uma pessoa num estado difícil. Andar à procura das fatias de melancia. Mas tem sempre um amigo lá ao lado que arranja, que vai buscar a melancia. É aquilo que tem uma cabeça com uma melancia. Só se for. Com uma ressaca, então com aquela prepara cabeça. no dia anterior. Prepara no dia anterior. Portanto, fatias de melancia. Fatias de melancia. Água de coco. Nós vamos com água de coco. Aproximadamente cerca de aproximadamente um quarto de litro de água de coco e algumas pedras de gelo. Vamos meter tudo no liquidificador e depois nós vamos moer aquilo muito bem e depois vamos tomar. E vocês vão, não é preciso beber 2 vezes. Basta só tomar aquilo uma vez. Mas metam as 4 fatias de melancia, metam cerca de um quarto de água de coco e algumas pedras de gelo, liquidificador, tudo muito bem derretido. Fatias grandes, sem casca. Fatias sem casca. Okay. E depois vamos realmente meter pela goela abaixo. E a ressaca vai passar em cerca de um quarto de hora. Vocês vão ficar ótimos. Mas não é para ficarem preparados para uma próxima. Não vale a pena. É para aprenderem que não devem voltar a fazer porque dá muito trabalho. Depois ir buscar água de coco e a melancia. Sim. Compreendem? Aliás, cada vez que isso acontece, nunca me aconteceu. Mas é o que Eu dizem. sei. É o que dizem. Cada vez que isso acontece, apenas estamos a falar as para os pessoas dizem, outros. olha, nunca mais. Apenas estamos a falar para os outros. Eu não sei. Dizem-me que é assim. Que as pessoas começam a pensar, tipo, olha, nunca mais. É o que os meus amigos todos dizem. Não é? Também os amigos todos, também não deixas ficar nenhum. Mas eu nunca te disse tal coisa porque eu não sei. Sabes que os artistas movimentam-se assim nos... Bom. Muito bem. Na próxima semana vou falar sobre uma orquídea, aquela orquídea comum nesta altura, que é a Cymbidium, que nós vemos aí nas varandas por todos os lados. Está florida, aquela floresta apenas nesta altura, que é a altura do frio. E eu tenho muita pena quando vejo algumas orquídeas expostas
a posições que são horríveis, como estarem expostas a norte. Não deve estar. Não. Mas não é só em relação às orquídeas, é em relação a tanta coisa que nós vemos, passamos aí pela rua e que nós nos apavoramos. Quero, portanto, deixar ficar aqui só mais uma coisa, antes de terminar. A ASAP Alnor vai fazer um ano de existência legalizada pela sua escritura no próximo dia 24 de janeiro. Vamos ter uma sessão solene. É do signo Aquário, portanto. É. Eu disse que não percebo muito. Confesso a minha ignorância. Vamos, portanto, ter uma sessão solene no Salão Nobre da Freguesia de Coronado, com a presença de diversas individualidades, mas vamos ter também a presença de diversas organizações e associações ambientais, entre as quais a Quercus. Deixo já aqui ficar o meu agradecimento. Eu convido vocês todos a estarem lá presentes. Deixo ficar aqui um desafio ao Porto Canal. Apareçam. Vai valer a pena, porque nós vamos falar sobre o ambiente e vai haver uma arquiteta paisagista que vai falar sobre um tema que a maior parte dos portugueses não conhecem. Vai falar sobre jardins guerreiros. Sabem o que é jardins guerreiros? Não. Eu também não vos vou dizer. Vocês vão lá que vocês aprendem. Portanto, às 15 horas da tarde, dia 24 de janeiro. Apareçam lá. Eu reservo um lugar para vocês todos. Ricardo, conta contigo. Quer que eu diga já? Tenho que ver. Não, vê na tua agenda primeiro. Jaime. Dia 24 a que horas? 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde. Pois olha, já lá vou eu ter que lhe dar na melancia antes de ir para lá. Já tomas o chazinho. Às 15 horas é muito cedo. Pois eu a ti vou-te dizer uma coisa. Diz. Sabes como é que se deixa um paisagista em suspense? Com algum chá de quê? Não, e depois eu para a semana digo-te. Já está. Já ficou. Pronto. Olha, Que bem, pá. um coração para todos. Não te esqueças de me deixar ficar o papel. Obrigado. Ricardo, Muito grande grato. abraço. Até quinta-feira. Muito grato. Para nós falarmos. Muitíssimo obrigado. Até à próxima Eu sei que isso não é quinta-feira. para ti, é para os teus amigos apenas, que a ressaca não é nada contigo. Não, mas eu também não. Quem disse que eu estava interessado por causa da ressaca? Não é por causa da gripe, constipação e da tosse. É por causa disso. Ora bom, vamos avançar. Estamos com 29 minutos depois das 11.